Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Senhor no profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Faremos a leitura dos versículos de 1 a 7. Isaías 9, os versículos de 1 a 7, assim diz a palavra do nosso Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se diante dele, como se alegram a ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Oremos. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Tua palavra é o nosso alimento. Queremos, ó Deus, ser edificados por ela, por isso use o Teu servo na ministração da mesma neste momento, em nome de Jesus, amém. Vamos começar falando com as crianças, como já se tornou costume. Crianças, nós vamos pedir para vocês desenharem aquilo que vocês conhecem a respeito do nascimento de Jesus. Tentam lembrar daquela cena que seus pais já te ensinaram, os professores da escola dominical, aquela cena de Jesus nascendo numa estrebaria, sendo colocado numa manjedoura, recebendo os presentes, as visitas. Tente lembrar dessa cena e coloca isso em desenho. Desenha, deixa isso bem bonito, colorido, e no final nós vamos falar o porquê desse desenho e o porquê de lembrar dessa cena tão significante para nós. Nós vamos falar sobre o reino da luz hoje. Então é sobre isso que eu quero meditar, sobre isso que nós queremos compreender à luz do que o profeta Isaías traz para o povo de Israel. Uma mensagem muito importante para que eles compreendessem a dimensão do que eles estavam vivendo por um rei que levou aquele povo para caminhar longe de Deus, as trevas que estavam sobre eles, mas a promessa de que a luz iria brilhar. Quem é a luz? Vamos conhecer essa luz, e o profeta traz isso muito claro. Eu não sei se para vocês o som tá bem ruim aqui para mim, Adonias, se puder o retorno aqui para mim. Então, uma das coisas mais bonitas, ok, ficou ótimo. Uma das coisas mais bonitas no Natal são as luzes, né? Como é bom ver os locais cheios de luzes, né? Nós temos a nossa igreja aqui, luzes lá na frente. Nós vemos os ônibus, né? Quando à noite eles estão fazendo a trajetória, aquelas luzes lindas passando. As crianças ficam maravilhadas com aquelas luzes. Olha papai, olha mamãe, que coisa mais linda. Quem não gosta de luz? Quem não gosta desse momento? Isso é um anúncio de que o Natal está chegando. Desde o início de dezembro nós vemos então as luzes nas praças. Nós gostamos às vezes de ir nas praças para poder tirar aquelas fotos mais lindas,
para poder postar no nosso Instagram, postar nas nossas redes sociais, para dizer: olha o local lindo que eu estou, olha a luz que está atrás de mim. É muito legal, é muito lindo. Mas, não sei se vocês lembram, mas no domingo passado o reverendo Sérgio pregou e falou que, infelizmente, o verdadeiro sentido do Natal tem se perdido em nosso meio. As pessoas têm buscado colocar outras coisas no lugar do verdadeiro significado do Natal. O Natal é muito mais do que uma festa. O Natal, de fato, é um lembrete daquilo que aconteceu em nossa vida, nós que somos filhos de Deus. E esse lembrete é justamente para nós buscarmos olhar para a nossa história e ver que a nossa história, que antes estava em trevas, agora ela não está mais. Por quê? Porque o menino nasceu, o Filho se nos deu, e agora nós temos essa luz irradiando em nosso coração, e podemos sim brilhar neste mundo de trevas. O Natal é isso. O Natal não é apenas uma reunião em família, comendo aqueles banquetes que são colocados diante de nós, se empanturrando daquela comida, até às vezes passando um pouco de mal, dão peridona no bolso para poder desfrutar daquele momento. Mas nós precisamos olhar para aquilo que o profeta traz para nós como a realidade daquilo que é o Natal. Nós vemos que a luz, ela se faz presente desde que o mundo foi criado. Lá em Gênesis capítulo 1, nós temos Deus criando o primeiro elemento da sua obra de criação. O mundo estava em trevas, e Deus então vai dizer: haja luz, e houve luz. E essa luz foi justamente para separar as trevas da luz, o dia da noite. E essa separação se tornou importante, pois essa separação é aquilo que nós temos hoje para vivermos neste mundo, dia, a noite. Se nós vivêssemos apenas sobre a escuridão, nós nem estaríamos aqui, porque a escuridão traz coisas terríveis, e nós vamos ver o que o texto está nos ensinando a respeito disso. Mas é importante nós entendermos o contexto. Por que o profeta traz essa mensagem do Senhor para esse povo? O rei presente aqui é o rei Acás. Do capítulo 7 ao capítulo 11, o profeta está trazendo a mensagem do Senhor de julgamento, mas ao mesmo tempo, em partes dos oráculos de Deus, ele traz esperança. E essa esperança está justamente sendo apontada para o livramento após julgamento. Acás, ele é um rei mau. Lá em 2 Reis e 2 Crônicas, nós temos o dito que aquele rei, o rei Acás, fez o que era mal perante o Senhor. Apenas para nós lembrarmos, após Salomão, o reino do norte e o reino do sul se tornaram então 2 reinos. E eles foram divididos, tendo vários reis do norte e vários reis do sul. E os reis do norte eram aqueles que só faziam mal perante o Senhor, não andavam mais nos caminhos de Deus. Já o reino do sul tinha muitos reis maus, mas tantos outros reis bons. Acás está no reino do sul, mas Acás, segundo o texto de 2 Reis e 2 Crônicas, ele faz o que é mal perante o Senhor e anda nos caminhos dos reis de Israel, e não nos caminhos do seu pai Davi. E por conta disso, aquele rei traz para a nação de Israel elementos de adoração de outras nações. Ele vai até uma outra nação, vê o grande altar de adoração daquele povo aos deuses Balaíns, e traz isso para dentro do povo dele, manda construir um altar, traz postes ídolos, tira os elementos que foram ordenados por Deus dentro do templo para a adoração, tira tudo aquilo e coloca outros elementos. Aquele rei só fez o que era mal perante o Senhor, e o povo consequentemente andou nesse mesmo caminho. Não havia esperança
só havia trevas. Naftali, Zebulon, a região em trevas, por conta desse rei que desobedeceu os mandamentos do Senhor. É interessante quando você olha o capítulo 7, e aqui no capítulo 7, quando nós temos a partir do versículo 10, uma promessa a respeito do Emanuel. Deus vai chegar para Acaz e vai dizer: pede um sinal, pede um sinal. E Acaz parece até, de certo modo, piedoso nesse momento e diz: Senhor, longe de mim pedir um sinal para o Senhor, longe de mim tentar o Senhor. Mas Deus, através do profeta, disse: você não vai pedir não? Mas eu vou te dar, eu vou te dar o sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será o Emanuel. E sabe por quê desse sinal? É porque esse rei, o rei Acaz, não acreditava em Deus, ele não confiava em Deus, e Deus falou para ele: sabe, esse sinal é para você entender que eu sou o Deus poderoso, o Deus que faz as mulheres estéreis trazer filhos, e filhos que vão percorrer a genealogia de Cristo, e de uma virgem eu trarei o grande rei e libertador. É esse sinal, acaso, que você precisa ver, entender e compreender, porque eu sou Deus incomparável, Deus nenhum que você adora é como eu, e por você ter abandonado a fé, a crença, abandonado a vida com Deus, você viverá em trevas. E diante desse contexto, então, o profeta traz mais essa esperança para esse povo, mais essa esperança a respeito de um reino libertador. Que reino é esse? Esse reino é o reino da luz. O reino da luz chegará, e essa luz trará esperança para aqueles que estão com o coração devastado pelas trevas. Então nós vamos perceber que o reino da luz, em primeiro lugar, é aquele que dissipa as trevas. Depois, o reino da luz é do rei que vence os seus inimigos e estabelece no coração dos homens a verdadeira luz que ilumina a todos através da regeneração. E por fim, veremos que a luz é a encarnação divina. Essa é a luz. Então, em primeiro lugar, os versículos 1 e 2 vão nos ensinar que esse reino da luz vem para dissipar as trevas. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. O povo que andava em trevas, como nós dissemos, o rei Acaz, ele fez isso que era mal perante o Senhor, andou nos caminhos dos reis de Israel e não nos caminhos de Deus, e a consequência disso foi trevas no coração daquele povo, que seguia o mesmo caminho desse rei. E por que isso? Porque eles não conseguiam mais enxergar os mandamentos de Deus, eles não conseguiam mais enxergar os princípios revelados por Deus em sua lei, e eles não conseguiam enxergar nada além disso. Eles só conseguiam adorar aqueles deuses, buscar consultar médiuns, buscar consultar outros sábios, buscar consultar pessoas que pudessem, de certa maneira, trazer para eles uma luz, porque eles estavam também incomodados com as trevas, mas eles estavam cegos espiritualmente, não conseguiam olhar e ver. Por quê? Porque no coração só havia trevas. Se nós olharmos o capítulo 8, o seu finalzinho, nos versículos 19 e 20, nós vemos aí essas pessoas consultando médium, feiticeiros em vez de Deus. Olha o que diz o versículo 21 e o versículo 22: passarão pela terra oprimidos e famintos, então olharão para a terra e verão angústia, escuridão e assombro,
Por quê? Porque esse povo não via a luz, só enxergavam trevas. Esse povo voltava-se para recursos terrenos, recorriam a especialistas, aos místicos, aos sábios, em busca de soluções, e achavam que dessa maneira venceriam a escuridão, venceriam as trevas. Olha as regiões citadas aqui, Naftali, Zebulon, essas regiões foram devastadas pelo Império Assírio, tudo por conta do abandono da palavra de Deus. Mas a esperança para nós é saber que lá em Mateus está escrito que na vinda do Messias ele veio, e ele veio justamente para cumprir essa promessa de esperança, quando diz: mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O Cristo virá, e virá aqui, na Galiléia dos gentios, a luz resplandecerá, de tal maneira que ele vai dissipar as trevas. Aqueles que estão na escuridão não conseguirão chegar à verdade, se o Cristo não vier. Mas o Cristo veio, e agora nós podemos enxergar a luz, porque Cristo é que nos traz essa luz. É Cristo que de fato desvenda dos nossos olhos a cegueira espiritual. É Cristo que faz a sua obra de tal maneira que nós podemos olhar e ver que as verdades estão nele, e que as verdades de fato são para nós o farol que necessitamos para caminhar diante desse mundo que continua no caos. E esse cenário, o cenário da época de Acás, o cenário da época do profeta Isaías, não é diferente do cenário quando Jesus veio ao mundo. No nascimento de Jesus, naquela época, havia muita violência, havia injustiça, havia abuso de poder, gente sem ter onde morar, havia muitos refugiados buscando socorro, havia famílias destruídas, havia angústia naquele povo, naquela nação. E Jesus veio dentro desse cenário para aplacar a escuridão, para dissipar as trevas e para trazer esperança a corações. E o texto continua, e o texto traz aí o mas o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A luz vem iluminar os que estão em trevas. O reino da luz, não haverá escuridão. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 16, o povo que vivia em trevas, diz o texto, viu a luz, porque eles viram a luz, porque eles viram o próprio Jesus, que é a luz encarnada. Então eles puderam ver a profecia se cumprindo, olhando para o próprio Cristo e vendo resplandecer nele a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, para esse povo, a libertação chegou. A libertação é Jesus. Aqui, para essa nação, ainda a libertação não foi do próprio Jesus, mas foi Deus levantando homens para poder, de forma ainda política, resgatar essa nação, esse povo, do jugo dos assírios, do jugo dos babilônicos. No entanto, já apontando para eles, para uma esperança do libertador eterno, daquele que de fato, de uma vez por todas, livrará o coração das trevas, levando o coração para a luz, para enxergar o Filho Jesus. Uma passagem linda, eu gosto muito, é de Isaías capítulo 60 também, quando os versículos 1 e 2 vai dizer: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti.
a glória do Senhor se manifestou. Nós agora fazemos parte desse povo que está dentro desse reino de luz. A glória do Senhor está em nós, o Espírito Santo está em nós e faz-nos resplandecer essa glória e essa luz em meio a esse povo que vive em trevas. Mas a pergunta que precisamos fazer é: as pessoas estão olhando para você, para o seu coração, estão enxergando a luz? Ou estão enxergando um coração que ainda anda nas trevas? O seu coração resplandece a luz do Senhor, ou no seu coração resplandece os desejos pecaminosos, destruidores das trevas? E em segundo lugar, nós vamos perceber que esse reino da luz vem de forma gloriosa, e essa luz tem poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer, poder para de fato, de uma vez por toda, trazer esperança, aquilo que nós não podemos fazer da mesma forma. Mas eu quero, antes disso, trazer desde já algumas considerações importantes a respeito do que nós já falamos até aqui. A Escritura vai nos revelar que por conta do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, e a partir da queda nós podemos enxergar essa maldade emanando na vida de alguns seres humanos, como nós olhamos logo no capítulo 4, um irmão matando um outro irmão, e isso são trevas. A Escritura nos ensina que o homem por natureza é mau, e a Escritura adverte que do coração do homem é que procede maus desígnios, e sem Cristo o homem não pode salvar a si mesmo, e muito menos fazer o que é bom perante o Senhor. Por isso que o homem sem Cristo, ele está em trevas. Mas o que é mais interessante é quando nós conhecemos a Cristo e entendemos qual é a mensagem do cristianismo. A mensagem do cristianismo não é alimentar o homem como aquele que consegue com suas próprias forças vencer o mal, mas pelo contrário, a mensagem do cristianismo é: as coisas vão mal, as coisas vão mal, mas nós temos a cura para a maldade do homem, e a cura é Jesus, a cura é a luz. Essa é a esperança para aqueles que já desfrutaram desse privilégio de conhecer e estar na luz, dentro do reino da luz. Mas para aqueles que ainda não desfrutaram desse benefício, a mensagem do Evangelho é Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é a luz, e por isso nós temos que testemunhar e proclamar a respeito dessa luz. Os versículos 3 e 5 vão nos mostrar o poder dessa luz. No versículo 3, essa luz traz alegria e vida. Muitas pessoas sofrem na escuridão das suas almas, com problemas dos mais adversos. Ninguém consegue se trancar e apagar todas as luzes do quarto durante o dia todo. Por quê? Porque aquilo causa medo, aquilo causa angústia, causa desespero. Nós precisamos da luz, e muitas pessoas estão no sombrio das suas almas, sem olhar para a verdadeira luz, e por meio disso estão destruindo as suas vidas. Querem uma luz para te tirar da escuridão, daquele quarto escuro da alma? Essa luz é Jesus. Só Ele pode tirar você da depressão, só Ele pode te livrar dos desesperos, da angústia que sobrevém à sua alma. Só Ele pode fazer isso por mim e por você.
Então, quando a luz se revela, a alegria arrebata o nosso coração. E essa alegria aqui, descrita no versículo 3, é a alegria do grande presente que nós recebemos. Essa alegria de fato aponta para as nossas emoções, para as nossas volições. Essa alegria é justamente o reconhecimento de que agora nós temos algo surpreendente que conduz a nossa vida. Essa alegria é a certeza de que os meus dias são maus, mas a esperança que está no meu coração, ela tem um nome, é Jesus. Ele ilumina a minha alma, Ele me traz vida, Ele aponta para os caminhos de alegria. Essa alegria é a alegria que aquele povo vai desfrutar no momento que a luz chegar e dissipar as trevas. Mas essa luz também mostra a verdade. A Escritura diz que Deus é a fonte de toda a verdade, uma verdade que liberta o nosso coração. Nós sabemos que essa palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é a lâmpada para iluminar os nossos caminhos, é a luz para nos direcionar diante daquilo que é bom e agradável ao nosso Deus. Essa luz nos direciona ao destino, como o farol que dava para os barcos e para o navio o local que eles deveriam percorrer. Assim é a luz da palavra do Senhor. Assim é quando nós conhecemos a verdade e vamos desfrutar da plenitude dessa verdade. Jesus, Ele é a personificação da luz. Jesus é a personificação da verdade. Ele é o verbo vivo encarnado que traz esperança para os corações que estão em trevas. Agora no versículo 4 nós temos a causa da nossa alegria, a causa do regozijo, e essa causa é a libertação. O Senhor quebra o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor. Os imperadores assírios se deleitavam em impor um pesado jugo aos povos cativos. Mas aqui Isaías vislumbra o dia em que alguém mais poderoso que os assírios, que fará os jugos que esses assírios colocaram em pedaços, e aliviará esse jugo através da sua libertação. E esse guerreará pelo povo dele, e esse é Jesus. Quando eu paro para pensar nisso, vem o texto de Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30, quando lá Jesus diz que vai também colocar sobre nós um jugo, mas um jugo suave e leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque a cruz do Senhor já aliviou todo esse jugo que você carregava, e agora não há condenação sobre você que é filho de Deus. Por quê? Porque a cruz está leve. Por isso que Jesus vai dizer, se aqueles que querem segui-lo, devem agora carregar a cruz, mas a cruz que já está com o seu peso aliviado, porque Ele encravou todos os nossos pecados no madeiro, e nos deu libertação desse jugo que pesava sobre nós, por conta da queda do homem. E o texto vai falar aqui dos medianitas, e o profeta está justamente trazendo à memória daquele povo, aquilo que Deus fez contra os medianitas. Deus deu o povo de Israel sobre jugo de 7 anos dos medianitas, mas Ele levantou Gideão, e Gideão na sua fraqueza, e o povo na sua fraqueza, viu o tamanho do poder de Deus, quando Deus foi mandando Gideão tirar a quantidade de pessoas que ele trazia para lutar contra os medianitas, e diminuir ao ponto de ficar 300, e Deus ir lá e guerrear, e vencer aquela batalha.
que aos olhos humanos talvez seria invencível, mas foi vencida. Por quê? Porque quem guerreia pelo seu povo é o próprio Deus. E por isso que depois ele vai dizer para nós, no versículo 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Ou seja, o Senhor vai guerrear por nós, e Ele vai vencer essa batalha, e nós não precisamos mais colocar as botas e as vestes de guerra. Por quê? Porque a vitória já foi concretizada na cruz do Cordeiro. Nós não precisamos guerrear a batalha que foi guerreada por Cristo, mas nós temos que guerrear assim contra o nosso pecado, contra a nossa natureza pecaminosa. No entanto, a Escritura já nos ensina que nós vencemos quando nós lutamos contra os nossos pecados. Por quê? Porque nós não estamos mais em nós mesmos, mas nós estamos em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e por isso eu posso dizer não contra o pecado, se o meu coração estiver radiante da luz do Senhor, que é a verdade dele. Por isso nós temos essa promessa, e nós vimos essa promessa se cumprir, não só na vinda do Messias, mas na regeneração que Ele nos concedeu, quando Ele nos chamou, nos transformou, para vivermos essa viva esperança, como 1 Pedro nos ensina. E por fim, os versículos 6 e 7, que é o clímax dessa passagem, vai nos trazer a luz. Quem é a luz? Quem é a luz? Nós já ouvimos e sabemos que essa luz é Jesus. Talvez para muitos, inclusive alguns estudiosos, chegam a achar que essa luz do menino que nasceu estava apontando para Ezequias, o filho de Acás, que veio e fez totalmente contrário ao seu pai. Ezequias trouxe esperança para o povo, porque ele devastou do meio do povo os ídolos, a idolatria que aquele povo tinha, e voltou a colocar Deus no centro da nação de Israel. Mas aqui ele está apontando justamente para Jesus. Por quê? Porque os atributos aqui não é de um homem comum. Os atributos aqui, de fato, são atributos divinos, são atributos do Deus eterno. E ele vai dizer no versículo 6, porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E por que maravilhoso conselheiro? Quando você vai no original e vê essa palavra maravilhoso, é muito mais do que nós entendemos sobre olhar e ver uma coisa maravilhosa. Maravilhoso aqui, a palavra traz o sentido de uma natureza extraordinária e que transcende os limites da compreensão e da existência humana comum. Aquilo que nós olhamos para a natureza, para a obra que os homens criam, e vemos que aquilo é muito maravilhoso, é muito lindo, aquilo aponta para o Deus que capacita esses a fazerem tal coisa. Mas tudo isso não vai mostrar a maravilha que é a beleza do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é algo extraordinário, de fato é maravilhoso. E ele vai dizer mais, que esse Jesus que é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é o nosso conselheiro, ele é aquele que de fato sabe o que nós passamos e que nós precisamos. Ele é ungido com o espírito de sabedoria, como lá no capítulo 11, versículo 2, vai falar para nós do espírito de sabedoria do nosso Senhor Jesus. Ele tem em si os conselhos infalíveis, ele é de uma profunda sabedoria que homem nenhum consegue dimensionar. E essa sabedoria do maravilhoso conselheiro contrasta com a sabedoria humana que o rei Acás estava buscando para ele e para o seu reino, que esse povo estava buscando para entender e para se livrar da escuridão, com os médios, consultando especialistas.
Essa sabedoria humana não leva para muito longe, mas a sabedoria divina traz de fato aquilo que nós precisamos. Lembrei de um livro que eu li mais de uma vez e recomendo os irmãos lerem esse livro, do J.I. Packer, O Conhecimento de Deus. Que livro maravilhoso. E lá ele faz uma citação a respeito do nascimento de Jesus, e eu quero ler para vocês. Ele vai dizer: o Todo-Poderoso surgiu na terra como um bebê humano indefeso, incapaz de fazer mais do que permanecer deitado, olhar o teto, se remexer e fazer barulhos, tendo de ser alimentado, trocado, ensinado a falar como qualquer outra criança. Já parou para pensar nisso? Jesus foi como um bebê que nasceu e dependeu totalmente dos seus pais. Mas esse Jesus, da natureza humana, que teve que passar por tudo isso, Ele fez, Ele passou, Ele sofreu como nós sofremos, Ele teve as mesmas necessidades que nós tivemos, justamente para ser o nosso modelo, porque Ele foi e viveu sem pecado, para mostrar: olha, eu sei a sua aflição, eu sei qual é a sua angústia, eu sei qual é o desespero da sua alma, porque eu passei por tudo isso, e agora eu posso te aconselhar. Por isso que os conselhos eternos são conselhos que vão nos dar esperança, não passageira, mas esperança eterna. Os conselhos do humano podem até te ajudar, mas serão paliativos. Agora os conselhos do verdadeiro Deus, meu querido irmão e minha querida irmã, esses são conselhos transformadores, e são conselhos que perdurarão para toda a eternidade, pois só Ele sabe o que é padecer, só Ele sabe o que é passar por isso que lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, Pedro vai dizer: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Por isso também que o profeta vai dizer que esse menino que haveria de nascer, e que nasceu, e que reinou, e que trouxe o reino da luz, esse é o Emanuel, o Deus conosco. A mensagem de Natal não é uma mensagem qualquer, mas é uma mensagem de fato de esperança. Mas nós só podemos ter essa esperança se o nosso Natal for o reino da luz, foi de fato Jesus. Então fará sentido para nós. Além de ser maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte. É uma característica da deidade de Cristo, é uma característica de um atributo próprio de Deus. E por que Ele é o Deus forte? Porque Ele tem um poder de vencer a morte de cruz, porque Ele tem um poder de libertar o seu povo das trevas. Ele é o único poderoso capaz de fazer isso, por isso que Ele é o Deus forte. Mas não só isso, Ele também é o Pai da eternidade. A eternidade está sob o controle de Deus, porque Deus é eterno, esse é um atributo próprio dEle, isso transcende a nós, isso é da transcendência de Deus, isso não emana a nós, mas nós desfrutamos dessa eternidade, porque foi na eternidade que Deus fez uma aliança com o seu Filho Jesus. Essa aliança com o seu Filho Jesus fez com que essa promessa se tornasse realidade para nós. Jesus veio para estabelecer uma nova aliança, um novo reino, o reino da luz. Por isso que Ele é Pai da eternidade, e tudo isso vai redundar no clímax, que é: Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Esse príncipe veio, aplacou o mal, transformou corações de pedra, trouxe luz e esperança. E por que que nós ainda estamos recorrendo às filosofias humanas?
recorrendo a pessoas que tiram a Escritura, tira Cristo do centro para tratar da nossa alma, e não aquele que é o dono da alma, porque talvez nós não conhecemos o príncipe da paz, porque talvez ainda nós não desfrutamos da plenitude dessa luz que traz vida na escuridão, e me leva a enxergar aquilo que eu não enxergava. Talvez seja isso. Talvez eu não conheço a verdade encarnada, o Logos, o Verbo vivo. Meus queridos, essa é a mensagem do profeta Isaías para aquele povo que andava em trevas. E essa mensagem pode ser traduzida para nós hoje. Nós já temos Cristo, mas agora o Senhor fala para que nós que o temos, nós precisamos resplandecer a luz dele. Nós somos luz do Senhor em meio a esse mundo de trevas. Deus nos colocou num trabalho para sermos luz no trabalho. Deus nos colocou na faculdade para sermos luz na faculdade. Deus nos colocou na igreja para ser dentro da igreja, sim, dentro da igreja, luz do Senhor, porque tem trevas. Então nós temos que irradiar essa luz. Só que isso só será possível se essa luz, que é a verdade, estiver preenchendo por completo o meu coração. Senão, não haverá testemunho, não haverá luz resplandecendo nas trevas. Eu quero então chamar a atenção das crianças, encerrar aplicando essa mensagem para elas e também para nós. Crianças, o desenho é justamente para mostrar que Jesus, ele nasceu para trazer luz em meio à escuridão. Esse desenho sobre o nascimento de Jesus é para que vocês entendam que Jesus veio para nos salvar de um mundo ruim. Jesus veio para nos dar esperança e vida. Jesus veio para resolver os seus problemas. Quando você estiver triste, quando você estiver desesperado, angustiado, você sabe a quem você pode recorrer: a Jesus Cristo. Busque a Ele. Se no seu coração você ainda não tem essa luz, criança, se no teu coração você ainda não tem Jesus, ore, peça que Ele venha habitar no seu coração, e você então entenderá o privilégio de viver dentro do reino da luz. Meus irmãos, nós sabemos que esse mundo é um lugar escuro, que só enxergaremos a realidade e conseguiremos caminhar quando Jesus irradiar o nosso coração, quando Ele trazer luz ao nosso coração. Por isso, se você não tem essa luz, a mensagem também é para você. Busque a Jesus, clame a Ele, para que Ele habite no seu coração, não para que Ele faça aquilo que você queira, mas que você faça aquilo que agrada a Ele, e você verá o benefício de estar no reino da luz, e não no reino das trevas, e o benefício de testemunhar da luz, que transforma o nosso coração, para que mais pessoas se acheguem também a Ele. Então a mensagem de Natal é de libertação e esperança. A luz resplandeceu sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. O maravilhoso conselheiro caminha conosco. Por isso não fixe o seu coração em conselhos humanos, mas em conselhos eternos. Por isso, vivamos o verdadeiro Evangelho continuamente em nossa vida, para assim desfrutarmos de todos os benefícios desse reino que nós já habitamos, que é o reino da luz, o reino que o menino Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio e estabeleceu sobre nós. E saibam que a nossa esperança é saber que a completude desse reino virá quando Cristo voltar para nos levar para a eternidade.
aí esse reino da luz será completo. Não haverá mais lutas contra a sombra da morte, não haverá lutas contra a dor e sofrimento, só haverá glória e mais glória. Que Deus assim nos ajude a entender, a buscar e a viver de modo digno do Evangelho da luz.